Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos desejam fazer. Mas se alguém vos golpear na face direita, apresentar-lhe também a outra. Se alguém demandar contra vós para vos tomar a túnica, abandonai-lhe também o manto. Se alguém desejar vos constranger a andar 1000 passos com ele, andai também 2000. Dai a quem vos pedir e não rejeites quem vos pedir emprestado. São Mateus, capítulo 5, de 38 a 42. Crianças, tá lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que Allan Kardec fez para a espiritualidade e obteve resposta. Ele perguntou, dentre todos os vícios, qual era o pior defeito do homem? Você sabe? Tá lá na pergunta 913. Sabe o que os espíritos responderam? Que o pior defeito do homem é o egoísmo, porque o egoísmo afasta os homens do amor, da caridade. E o que será que é egoísmo? Egoísmo é o homem achar que a dor dele é a pior que existe, só existe a dor dele. Ou que as coisas que ele tem são as melhores do que de todo mundo. O que eu quero contar para vocês é que lá na época de Moisés, existia uma lei que era uma lei muito cruel, a lei de Talião. Você sabe o que essa lei dizia? Dizia olho por olho, dente por dente. Isso significa que se uma pessoa roubasse, por exemplo, eles cortavam a mão dessa pessoa. Se uma pessoa matasse, ela era morta também. E mesmo que Moisés trouxesse os 10 mandamentos para ensinar o homem que essa lei era muito difícil e cruel, porque ela só gerava violência, o homem não aprendeu. Mas Deus, que é o nosso Criador, nosso Pai, que é bondade infinita, misericórdia, Ele mandou um homem, uma pessoa, um espírito de luz para a Terra, para nos ensinar o amor. Você sabe quem é essa pessoa? Acertou quem disse? Jesus! Jesus veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus nos ensinou assim, ó crianças, que quando uma pessoa batesse numa face, que a gente oferecesse a outra. Que quando alguém roubasse a túnica, que era a roupa que eles vestiam na época, que a gente também desse o manto. O que será que Jesus quis dizer com isso? Para os egoístas, essa fala de Jesus parece uma covardia. Como assim? Então quer dizer que se alguém vier e me bater, eu tenho que ficar lá esperando ele me bater mais? Ou se um ladrão vier e me levar o tênis, eu tenho que dar também a minha camiseta? Não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é que a gente não pode pagar um mal com mal. A gente precisa pagar o mal com um bem. Não é deixar lá indefeso, ficar indefeso. Jesus não condenou a defesa. Ele proibiu a vingança, o revide. Então, se alguém te bater, ignora, esquece, sai de perto, perdoa. Se alguém roubar alguma coisa sua, sai de perto, ignora, procura as autoridades, mas não tente vingar, não tente revidar a ofensa. Foi isso que Jesus quis nos dizer. Ele quis nos ensinar a pagar o mal com o bem. E aí, mas Jesus nos deixou rapidinho aqui na terra. Ele foi crucificado, você lembra dessa história? Mas, como Deus é bondade infinita, Jesus, naquele momento, ele nos prometeu que não ia deixar a gente sozinho. Ele disse que mandaria um consolador, o consolador prometido por Jesus. Você sabe quem é? O consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, que nos ensina tanta coisa e nos dá a fé de um mundo melhor,
de que as coisas vão melhorar, porque o que a gente está vivendo aqui é passageiro. Nós somos espíritos imortais. E a doutrina espírita foi codificada por um amigo muito querido por Jesus, Allan Kardec. Codificada? Como assim? Porque Allan Kardec recebeu da espiritualidade maior, dos espíritos, as respostas que ele precisava. E ele decodificou essa mensagem em livros, em 5 livros, que são as obras básicas da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que nós precisamos esforçarmos para dominar as nossas más inclinações e corrigir os nossos defeitos, como o egoísmo. Então, Allan Kardec nos auxiliou trazendo a doutrina espírita, decodificando a mensagem dos espíritos. E tem uma coisa muito importante que a gente aprende na doutrina espírita. Para modificar os nossos corações, os nossos sentimentos e chegar próximo dos ensinamentos de Jesus, que é a reforma íntima. Então, quando alguém nos ofende, por exemplo, derruba o nosso material escolar lá na escola ou nos xinga, o que você faz? Derruba o material também? Xinga de volta? Não! Para que possamos chegar próximos dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos modificar o nosso coração, purificar os nossos sentimentos. Como que a gente faz isso? Como que a gente vai modificar os nossos sentimentos? Será que tomando um remédio ou num passe de mágica? Não, crianças. A gente precisa fazer a reforma íntima. E isso só acontece com muito treino. Então, para que a gente possa chegar perto de Jesus e sermos de seus discípulos, nós precisamos treinar a modificação dos nossos sentimentos. E eu tenho uma dica muito legal. Quando você se sentir sozinho, quando você achar que está difícil não revidar, está difícil perdoar, está difícil pagar o mal com o bem, tem um segredo muito bacana que eu vou te contar agora. Sabe o que é? Uma técnica? Fazer a prece, pedir a Deus, pedir a Jesus força, coragem para se modificar, para ter coragem de não se vingar, ter coragem de ignorar a ofensa. Sabe o que eu lembrei agora? De uma história muito legal, a história do Alex. Ele conseguiu dominar as más tendências dele e modificar o coração. Vamos ouvir essa história? Muito bacana? Fiquem com a história de Alex. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa de exigir a reparação do mal, é capaz de proporcionar forças para suportar os ataques aos nossos interesses e amor próprio. Por isso clamamos: estendei vossos olhares para a frente. Quanto mais nos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sentiremos feridos pelas coisas terrenas.